Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Reivane, sou professora do curso da Universidade Veiga de Almeida, do curso de Psicologia, né? E eu também leciono as disciplinas de orientação profissional. Deixa eu começar a gravar aqui, peraí, gente, esqueci de começar a gravar, peraí, só um minuto. Eu acho que, peraí, não, só um minutinho que eu vou fechar aqui. Pronto. Pronto. Não sei se vocês estão me vendo. Sim. Sim. Beleza. Então, eu leciono as disciplinas de orientação profissional e psicologia organizacional, né, aqui na Universidade Veiga de Almeida. E nós pensamos, né, ao longo desse semestre, né, que passou, que foi um semestre virtualizado, né, nós pensamos, assim, tivemos várias ideias, né, e uma delas foi falar sobre a importância da monitoria, né, dessa função, dessa atividade que a universidade oferece para os estudantes, né, de graduação, né, e aí, como eu leciono a disciplina de orientação profissional, né, por que não falar sobre a importância, né, dessa atividade no percurso, não só acadêmico, mas, sobretudo, no futuro profissional desses jovens. Esses jovens que estão aí iniciando a graduação, estão no meio da graduação, ou finalizando a graduação, né? A escolha profissional, diferente do que a gente conhece, né, na maioria das vezes, não é mais só aquele processo que diz respeito à passagem do ensino médio para o ensino superior. Nós fazemos várias escolhas ao longo do processo de graduação, várias escolhas. A abordagem teórica, o campo de atuação, né? Então, são várias escolhas que nós fazemos ao longo da graduação, né? Então, a monitoria, a gente entende, né, como uma forma do aluno se aproximar, né, dessa realidade, seja uma realidade docente, acadêmica, seja uma realidade específica daquela disciplina a qual ele escolhe, né, se submeter, se candidatar à monitoria, né, porque a monitoria dentro da instituição faz parte, é necessário se fazer um processo seletivo, né, onde o aluno se candidata, e aí o professor escolhe, né, com uma entrevista, ele faz uma prova, né, uma prova teórica, o aluno já tem que ter passado pela disciplina, tem que ter tido um bom desempenho na disciplina, entre outras questões que a gente vai falar aqui hoje. Então, o comportamento exploratório uma espécie, né, um tipo de comportamento essencial para que o aluno possa interagir, se apropriar de uma maneira prática, de uma maneira vivencial, né, dessa prática docente ou do conteúdo da disciplina a qual ele escolheu, certo? Então, a gente entende que o comportamento exploratório, ele vai permitir, vai possibilitar com que esse aluno se aproxime mais dessa realidade, podendo, com isso, fazer escolhas mais autênticas, né, escolhas mais próximas aos seus desejos, podendo refletir um pouco sobre os seus limites, sobre as suas angústias, sobre os seus medos, né? Então, eu costumo sempre dizer que na graduação a gente tem que procurar fazer o máximo de experiências possíveis, né? Seja de estágio no SPA, né, seja estágio externo, seja em clínica, seja em sócio-institucional, e a monitoria é mais uma forma, é mais uma janela que se abre para, né, experienciar a vida profissional, né? E nós trazemos hoje aqui, então, o Vitor Albuquerque e o Djalma Lobato, que foram no semestre passado, né, no semestre 2020.1, os meus monitores. O Vitor, em Psicologia Organizacional e do Trabalho, e o Djalma, na disciplina de orientação profissional. Então, eu trouxe eles aqui hoje
não para a gente dar uma aula, né? A gente não vai falar de teoria, né? Lógico que tudo que a gente vai falar tem, sim, né, um embasamento científico, teórico, mas nós trouxemos, eu quis que eles trouxessem, né, a experiência deles aqui hoje, que eles trouxessem a vivência deles aqui hoje, para que vocês pudessem ter, né, uma noção, né, do que é a experiência de monitoria, como que ela acontece, e a percepção deles, a vivência deles, né, trazer essa narrativa exatamente de quem vivenciou isso, né? Então, eu acho que isso aproxima, né? É uma estratégia também que a gente usa muito em orientação profissional, de alguma forma se utilizar de grupos, né? De pessoas que estejam na mesma faixa etária, que estejam vivenciando mais ou menos as mesmas experiências, para que com a linguagem, né, mais próxima à linguagem de vocês, né, vocês se sintam estimulados, vocês se sintam motivados a, quem sabe, também, talvez não uma monitoria, mas, quem sabe, uma outra experiência, uma outra vivência, né? Então, os diversos professores, né, na psicologia têm, né, vagas, inclusive hoje a professora Daniele Lamarca publicou, né, lá no grupo do Facebook da UVA, a listagem de professores que têm vagas disponíveis, né, com os seus respectivos e-mails, então os alunos interessados devem entrar em contato com esses professores diretamente, e aí tem todo um processo seletivo que vai acontecer aí até o final de agosto, tá joia? Então, para eu não me alongar muito, porque os dois aqui já sabem que eu falo pra caramba, né? Eu vou deixar eles falar para que eles possam apresentar para vocês essa experiência e, sim, também algumas regras, alguns pontos que eles consideraram importantes nessa experiência de monitoria, ok? Então, Vitor ou Djalma, vocês... alguém começa? Vocês tem alguém que prefere começar? Eu posso começar? Pois não, pode começar. Então, boa noite, pessoal. Dos pontos que nós separamos, né, o primeiro ponto que nós separamos é a questão do gerenciamento e planejamento. Por que planejamento? Né? Para você ingressar como monitor, primeiro, acredito que todos aqui já perceberam como é construir a grade do semestre, né? Você planeja, você coloca ali o melhor horário, às vezes abre turma, às vezes não abre, né? Então, essa questão do planejamento, né, cai bem nessa situação. Ora, tudo bem, você quer conhecer ou você quer ser monitor, experienciar a vivência de monitoria, né? Mas você também tem que montar a sua grade com isso, né? E aí fica aquela... como é que você planeja isso? A gente não vai dar um workshop, né, fórmula pronta aqui, mas... então, eu sempre procuro, na minha experiência, eu sempre procuro ter organizado as disciplinas e, é claro, e aí é importante você ter tanto o cronograma quanto o fluxograma, né, para você poder ter esse planejamento, né? Eu sempre opto por fazer monitoria quando eu estou querendo aprender um pouco mais sobre alguma área, né? Então, eu costumo, nesse momento agora, eu estou no estágio 4, embora a questão do estágio ainda esteja sendo resolvida aí, né? Mas eu costumo colocar, né, puxar uma monitoria junto com um estágio. Por exemplo, eu estou na equipe de orientação profissional. Então, eu optei por fazer monitoria de orientação profissional pela seguinte questão. Das vivências que eu viveria no estágio e o contato que eu teria com a disciplina novamente, eu estaria sempre entrando em contato com a teoria. Tudo bem, a gente tem um excelente orientador, né, um excelente supervisor, mas, assim, pessoalmente,
é uma coisa que eu gosto de me enriquecer, né, nesse sentido, tá reciclando ali o conteúdo. Né? Tudo bem que a gente vê, às vezes, o que a gente vê na disciplina, né, é uma base da área, né? Não dá para contemplar tudo em 6 meses, mas, assim, eu acho que você conseguindo conversar tanto com o professor quanto com o seu supervisor, você acaba agregando um pouco mais esse conhecimento. Né? Então, Calma, só um parênteses aqui. Falando de agregar conhecimento, e eu lembro uma vez que você colocou para mim que o fato de você estar fazendo monitoria fazia com que você revisasse o conteúdo, né? E muito conteúdo que eu já tinha, por exemplo, colocado no semestre, enquanto você era aluno, você viu aquele conteúdo novamente de uma outra forma, com outro olhar, com uma outra percepção. Isso aí, Vani, exatamente. E essa experiência que torna a coisa mais rica, né? Porque, assim, uma coisa é a gente fazer a disciplina como aluno, né? Que a gente tá ali estudando, às vezes está preocupado com a prova. Outra coisa é quando a gente está como ouvinte, a gente está ali, a gente pode aproveitar, parece que a gente aproveita muito melhor. E é exatamente isso, uma aula nunca é igual à outra. Embora às vezes tenha um conteúdo programático que é parecido, a experiência que o professor vai trazer naquela aula é diferente do semestre anterior. Entende? Até os exemplos, às vezes tem novidade no campo científico, às vezes um artigo novo saiu, enfim, pode se relacionar e se agregar muita coisa, né? E assim, voltando, só para não fugir do ponto de planejamento, então eu costumo planejar isso para ter o melhor aproveitamento do semestre junto com o estágio, entendeu? Eu acho que essa é a minha experiência. Eu vou passar a palavra agora para o Vitor para ele falar dele, né? Senão eu falo bastante, eu vou falando. Falo muito também, Vitor. Boa noite, eu sou o Vitor, sou estudante de psicologia do 6º período, e eu concordo muito com o Djalma quando ele fala sobre o planejamento e a organização que o monitor tem que ter. Como a Rivani já tinha falado, para a gente ser monitor de fato, a gente tem que fazer parte de um processo seletivo, fazer provas, se inscrever e assim por diante. Só que antes disso, tem que ter um planejamento dos horários também da pessoa que quer ser monitor. Muitas das vezes, a gente vai montando a nossa grade e a gente acaba colocando uma aula, né, que a gente tem naquele período, e essa aula que a gente tem bate de frente com a aula que a gente tem que estar presente como monitor. Então, tem que se atentar a isso se quer ser monitor. Sempre prestar atenção nos seus horários, ver se coincide, ver se você não está muito ocupado para poder fazer a monitoria naquele período, porque a monitoria toma tempo demais. É muito agregadora a monitoria, gente. Só que ela toma muito tempo. Mas, para mim, assim, é super positivo isso. E é o que o Djalma também falou. Um dos pontos positivos da monitoria, pelo menos para mim, é a capacidade que ela tem de você aprofundar muito mais o conhecimento. Se você tem vontade de seguir carreira profissional naquela área que você monitor, é sensacional. Porque, como o Djalma também falou, a cada aula é uma aula diferente. É uma visão diferente que você tem como monitor. Você ia passar aquela visão quando você está dando monitoria, quando você está ensinando aos alunos, tirando alguma dúvida, também te agrega demais. Muitas das vezes, os professores que a gente é monitor, eles pedem para a gente fazer algum trabalho, algum relatório, fazer alguma apresentação de PowerPoint. E só nisso você já procura artigos sobre a área da monitoria, você já estuda mais a fundo. Então, se você quer seguir carreira na área que você é monitor, a monitoria é um pontapé que vai te deixar lá na frente. Você vai estudar muito mais e você vai fixar muito melhor aquela matéria. Você vai ter um entendimento totalmente diferente daquele que quando você teve quando era aluno. O que mais que a gente pode falar? Bom, só fazendo, enquanto você está pensando aí, eu vou fazendo um gancho com o que vocês dois já colocaram, que assim, isso tudo tem a ver com a questão exatamente do desenvolvimento do comportamento exploratório, né? Porque, veja, quando a gente está falando de desenvolvimento de comportamento exploratório, é o sujeito, né, que tem esse desejo de se autodesenvolver,
né? A gente está falando aí de... o Vitor colocou uma palavra que, assim, a monitoria, ela permite esse desenvolvimento. Sim, ela permite esse desenvolvimento, mas se o sujeito não fizer esse investimento, a monitoria por si só, ela não acontece dessa forma, né? Então, eu vejo que todas as pessoas que buscam a monitoria de alguma forma são pessoas que estão engajadas a investir, né, tempo e investimento emocional naquele, certo? Porque, como bem disseram o Vitor e o Djalma, você lê muito mais, você prepara material, você, enfim, tem uma série de atividades que englobam a monitoria, que fazem com que você quase que compulsoriamente tenha que estudar mais ler muito, a quantidade, né, e qualitativamente mais do que fazendo a disciplina, né? Então, assim, mas é importante entender que esse processo de construção dessa identidade profissional de vocês, enquanto futuros psicólogos, eu não sei se tem outras pessoas aqui de outras áreas, mas, enfim, de qualquer área profissional, é importante que esse indivíduo se responsabilize também por esse processo, né? Porque não adianta nós termos, né, ferramentas, né, e essa ferramenta não ser bem utilizada. Então, é importante que tenha, assim, esse investimento da parte da pessoa. E eu percebo que todas as pessoas que fazem essa procura têm esse investimento, têm esse comportamento exploratório mais exacerbado do que normalmente as outras pessoas teriam, né? É importante a gente destacar que isso pode ser desenvolvido, isso pode ser aprendido, né? Agora, é um congelamento, né, gente? Porque não é fácil, muitas vezes, você se impor na frente, né, de colegas, de um grupo de colegas, administrar um grupo, que essa é uma das funções também dos monitores, não é verdade, meninos? Sim, inclusive uma das funções que o monitor tem é gerenciar esse grupo do WhatsApp, né? Fazer a ponte entre ali os alunos e o professor. Os alunos perguntam uma coisa que a gente não sabe responder, ou a gente não tem uma resposta pronta, a gente vai até o professor, conversa com ele, vê o que a gente pode fazer e traz volta para o aluno. É um bate-volta, gente. É uma das responsabilidades do... E isso também demanda tempo. Quando eu e o Djalma estava discutindo os tópicos que a gente queria, isso surgiu na hora. Porque não é só o nosso, tá? Tanto nas demandas que vêm dos alunos, quanto nas demandas que vêm do professor. Entende? Uhum. Eu queria puxar um ponto ali, que é exatamente da questão do passar o conhecimento para os colegas, né? Porque é curioso, quando você estuda para você, e você estuda para passar informação para os colegas, porque uma coisa é como você consegue fazer a assimilação do conteúdo, a outra é você traduzir isso que você compreendeu para uma linguagem para sanar aquela dúvida, né? E essa eu vejo assim, é uma vivência próxima da docência também. É uma coisa assim, muito, muito rica, acho que nesse contexto. E aí a gente consegue ver o quanto a gente apreendeu do conteúdo. Sim. Sim. E esse conteúdo ele permanece na gente por pouco, né? Eu fui monitor de neuroanatomia por períodos. Gente, até hoje em dia, se vocês me perguntarem conteúdo de neuroanatomia, eu teria, porque realmente o conteúdo é tão fixado que você tem que repetir aquilo, você tem que dar monitoria, tem que responder no WhatsApp, que você acaba realmente se apaixonando por aquela área, de tanto que você aprende sobre ela. Você acaba se apropriando, né, daquele conteúdo de uma forma natural,
num tempo diferente de um tempo que você estava sendo avaliado, como o Djalma colocou no início, né, que você estava fazendo a disciplina pela primeira vez, sendo avaliado, lendo aquilo pela primeira vez, então aquela linguagem também começa a ficar mais familiarizada, né, o conteúdo começa a ficar mais familiarizado, e aquilo ele vai sendo internalizado de uma forma muito natural, muito espontânea, né? Sem ter aquela preocupação da avaliação, sem ter aquela preocupação do julgamento, né? Sim. Eu só pediria e é muito legal se ver vocês isso, desligassem porque os microfones, só assim, o Vitor, né, e o Djalma, para evitar um pouquinho de ruído. Não sei se vocês estão tendo essa impressão que eu tenho, que talvez alguém esteja com o microfone ligado. Tá joia? Obrigada. Vamos lá. E é muito interessante ver isso, porque o monitor, né, ele dá a monitoria, e quando ele está dando a monitoria, pelo menos eu, quando eu dava minhas monitorias, eu utilizava diversos recursos, diversas coisinhas que a gente vai pegando ali, né, coisas que a gente vai aprendendo e vai modificando um pouquinho para apresentar melhor. Isso está ficando tão dentro da gente que quando alguém tem uma coisa, você já responde na hora, porque você já sabe aquilo, já está dentro de você. É muito legal a experiência da monitoria. Uma das E eu acho coisas que assim, para quem quer ser professor... Pode falar. Pode falar, professor. Então, não, uma das coisas que é importante é porque está com um delay, entendeu? Está com um delay, está muito engraçado. Acontece. Acontece. Quando vocês estavam falando de experiência, né? E eu costumo falar que essas experiências, elas acabam fazendo da gente um profissional muito melhor, porque, na verdade, você, além do conteúdo, tem um aprendizado ali que é espontâneo, que não é o aprendizado propriamente do conteúdo, mas o aprendizado na lida com as pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, Rivane, eu tenho pavor, até hoje, né? De falar em público, de falar com as pessoas, de pedir coisas, de ser assertivo, de falar não, de se colocar, né? Então, essas são algumas habilidades que a monitoria também pode favorecer nessa aprendizagem. Não só a aprendizagem do conteúdo, mas a aprendizagem de algumas habilidades profissionais, né? No sentido de, por exemplo, daqui a pouco vocês vão ter que conversar com um pai, com uma mãe, com um diretor, né? Independente da área que vocês atuem, né? Na clínica, ou numa escola, ou no hospital, enfim, qualquer área vai solicitar que vocês desenvolvam essa habilidade, né? De falar, de se colocar, né? Então, a monitoria é uma forma também de proporcionar, né, essa aprendizagem, porque ali, de alguma forma, você está ainda dentro de uma instituição, você está sendo supervisionado pelo professor orientador, então você tem ali um certo suporte, né, que te dá um acolhimento para possíveis erros, digamos assim, né? Fala, Djalma, você queria falar? Eu ia falar, você acabou tocando no ponto desse desenvolvimento mais pessoal, né, de habilidades sociais, né? Sim. Você conseguir, você ter uma desenvoltura, até na resolução de problemas pequenos, assim, que às vezes acontecem, né? Então, você fazer meio que a ponte entre professor e o corpo discente, né, os alunos. Uhum. É interessante porque nisso eu me sinto, assim, que eu desenvolvi bastante nesse sentido, né? Inclusive, eu acho que isso me deixa até confortável dizer que, por exemplo, essa live aqui agora, já não é uma coisa assim que me espantasse tanto, né? Então, eu me sinto menos ansioso em lidar com um número maior de pessoas, mas isso é um desenvolvimento pessoal, para mim. É só esse ponto. E eu queria dizer também que a gente acabou passando por alguns pontos que a gente tinha planejado, Não, mas e foi
que Vai indo. foi pontos positivos da monitoria, a gente falou bastante, né? Eu queria botar agora, como também nem tudo são flores, eu queria puxar agora os pontos negativos também, né? E Mas já aí, foram todos positivos já? não sei, tem mais? Se o Vitor quiser colocar mais algum. Não, vocês têm que falar. Não, então, um ponto positivo para mim que foi muito importante, né? Pelo menos da minha parte, é que eu tenho muita vontade de ser professor universitário, né? Então, que eu me inspiro muito na Reivane, sempre falo isso. E como na monitoria, a gente tem que dar a monitoria, a gente meio que dá uma aula, meio que uma aula de reforço, a gente fica lá, anota no quadro, tira dúvida, prepara estudo dirigido, que é meio como se fosse uma provinha e tudo mais. Quem tem vontade de seguir essa carreira de professor universitário, consegue tirar, tipo assim, muitos frutos da monitoria. Eu mesmo, eu perdi totalmente minha timidez de falar em público, falar em trabalho, por conta desse ponto positivo da monitoria, que me falar em público. Eu tava nervoso pra live de hoje, mas assim, quando eu parei pra pensar, porque assim, gente, eu já falei, já dei aula pra uma turma de 30 pessoas. Então acho que eu consigo lidar com uma live dessas, sabe? É muito importante isso. E outro ponto positivo que eu acho que é legal de tocar, assim, realmente é o contato mais próximo que a gente tem com os professores e com os alunos. A gente consegue auxiliar os alunos, a gente consegue criar, às vezes, ali uma amizade, um companheirismo, sabe? A gente ajuda. Muito gratificante ouvir que a gente conseguiu ajudar o aluno. Mensagem de Deu uma congeladinha. aluno que falou: caraca, Vitor, se não fosse sua monitoria, eu não teria conseguido passar, eu não teria conseguido entender tal conteúdo. E esse é o maior ponto positivo, o retorno dos alunos de verdade, saber que você fez um bom trabalho naquele período. E agora a gente pode falar dos pontos negativos, que é pouco, mas... Vai lá. O Vitor, quer começar? Você quer falar de alguns pontos negativos? Eu vou colocar um ponto Então, negativo. o único que existe da monitoria toda é que algum... Pode falar, Djalma. Eu vou começar com um ponto negativo, é que, por exemplo, a questão dos grupos de WhatsApp, né? Muitas das vezes acaba a demanda dos alunos, às vezes, de alguns alunos, não são todos, né? Assim, acaba extrapolando como é que eu vou colocar isso? Vou usar a palavra um limite ponderável. Limite, né? Por exemplo, sei lá, o aluno pergunta domingo 11 horas da noite, né? Algo do tipo, né? Ou então, meia hora antes da prova, o aluno tá colocando no chat que está precisando de material, ou que perdeu material, ou enfim, né? E tem outra série de coisas também. Mas eu acho que é uma experiência, e isso também é negativo, mas também tem um pontinho positivo, porque enriquece, né? Você lidar com o público, tem sempre, eu acredito que agrega sempre um valor, assim, dá um enriquecimento pessoal também. Pode falar, Vitor. Ainda na linha do que o Djalma falou sobre ultrapassar um pouco esses limites, alguns, gente, mas é muito poucos alunos, tipo, 1 em 1 milhão de alunos fazem isso. Alguns não respeitam o limite do monitor. Lembrando sempre que o monitor ele também é um aluno, ele também tem as suas avaliações, ele também tem as suas apresentações para poder fazer, os seus seminários, tem as suas responsabilidades, né, como qualquer estudante. E tem vezes que os alunos, eles pressionam tanto, te pedem tanto, não tem como você fazer, não é viável você fazer aquilo naquele momento, porque você tem prioridades, você tem outras coisas para poder fazer, né? Tipo, estudar para uma prova, fazer alguma apresentação, e tem alguns alunos que realmente ultrapassam esse limite e cobram demais da gente, como se a gente tivesse que ficar 24 horas disponível, 7 dias por semana, a qualquer momento. Mas isso é muito raro de acontecer, não é uma coisa que me impediria de fazer outra monitoria no futuro. É bem raras exceções mesmo.
E, assim, aproveitando um pouco da fala do Vitor, né, e até fazendo uma ponte com o que eu falei agora há pouco, que é exatamente nisso. Nisso a gente também aprende, o ponto positivo, a gente aprende a impor limites também, né, porque a gente consegue perceber o nosso limite e aprende, entre aspas, a dizer não pode ser dessa maneira. E é assim, sabe? Eu acho que essa é a parte do ponto positivo dentro do ponto negativo. Uhum. Eu acho que não é nem entre aspas, Djalma, eu acho que aprender realmente a dizer não, né? Que faz parte desse comportamento assertivo, porque, na verdade, o não nunca é muito bem visto, né? E muitas vezes ele é confundido com uma grosseria, como uma agressividade, né? E muitas vezes a forma como esse não é dito, ele é importante, né, ser pensado. Eu acho que, como você bem disse, né, dentro de uma situação aparentemente negativa, a gente tira um aprendizado positivo, que é saber lidar nas relações interpessoais, que eu acho que talvez, na minha opinião, né, enquanto aí minha formação toda, psicologia social, e né, por aí vai, que você já conhece, eu acho que uma das grandes questões é realmente conseguir dar conta desse relacionamento interpessoal que é tão heterogêneo, que é tão variável, que é tão inconstante, que é tão diverso, né, gente? Não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula pronta, né? E a cada semestre é um semestre novo. Nós temos alunos novos, nós temos personalidades diferentes, formas de pensar, valores, culturas diferentes, né? E como a Luísa Possap, né, que é aluna do curso de pedagogia, escreveu aqui no chat, né? É um trabalho que a gente vai aprendendo, né? Ali na experiência, né? A metodologia Peer Instruction, né? Que é uma metodologia que possibilita essa aprendizagem pela experiência. E, na verdade, se a gente parar para pensar no mundo real, no mercado de trabalho, já que a gente está fazendo essa conexão da monitoria com a carreira e comportamento exploratório, né? No mundo real, né, no mercado de trabalho, a gente também, né, tem que lidar com vários tipos de pessoas, com várias formações, enfim, até mesmo se nós formos parar para pensar, não, eu vou trabalhar só em consultório, só no atendimento individual, ainda assim, né, há que se pensar que a gente vai encontrar ali um outro sujeito, né, que tem um pensamento diferente do nosso, que tem uma forma diferente de agir, e nem por isso é melhor ou pior, né? A gente entender esse outro de uma forma aberta, mas, ao mesmo tempo, ser assertivo, dando esse limite, né? Isso acontece muito também, por exemplo, na prática de um consultório, né? Dependendo do tipo de cliente que você tenha, dependendo, ou paciente, né? Algumas pessoas preferem chamar de paciente, essa questão do limite, de se colocar, por exemplo, frente a pessoas que são responsáveis por aquele sujeito. Então, na verdade, a gente está aprendendo ali a lidar com uma série de questões que nós seremos atravessados também no mercado de trabalho. Não é algo que é próprio da graduação, né? É algo que, assim, são questões diferentes, mas são questões, problemas, digamos assim, que também acontecerão no mercado de trabalho. Concordam? Sim, totalmente. Sim. Eu queria só deixar um pouquinho claro, assim, Vitor, só pedir para quando a Rivane falar, você desligar o microfone, que parece que está dando interferência no microfone dela, É entendeu? verdade, dá um chiadinho, assim. Dá um chiadinho, sim. Mas, Fala, Djalma. mas eu concordo, com certeza, eu não tenho o que acrescentar.
Assim. Tem algum aspecto mais que você gostaria de falar, Djalma, que está aí no seu programa, que você não tenha falado? Tem outro ponto que agora vem, a gente tem mais ou menos 20 minutos, né? Isso. Que seria a demanda da própria monitoria, né? Só para lembrar um pouquinho, Djalma, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui no chat, gente, o link do Google Forms para vocês preencherem, tá? Para vocês ganharem o certificado para as horas de AC, tá joia? Daqui a pouquinho a gente coloca. Vai lá, Djalma. Tá. Então, nos pontos que a gente separou, é mais uma parte burocrática mesmo para o aluno que tem interesse de ingressar na monitoria, que, primeiro, além da inscrição, né, e procurar o professor, né, segundo o edital de monitoria, que também você encontra no sistema do aluno, né, você ainda tem algumas observações, entre aspas, né, que, por exemplo, você tem que fazer um relatório, né, da monitoria, né, e esse relatório, ele vai junto com um kit, que também é outra parte um pouco mais burocrática, que você coloca o desenvolvimento das suas atividades durante a monitoria, né. Então, assim, eu acho importante frisar, porque isso é um processo que é da universidade em si. Pode ser que em outra universidade seja diferente, tenha outro tipo de burocracia, né? Mas, assim, tirando isso, a minha observação sobre esse aspecto é que, embora pareça complicado, né, porque a gente pensa assim, caramba, tem que preencher papel, tem que, enfim, um monte de coisa, é algo até bem simples, né, de você elaborar. Vitor, você quer falar alguma coisa? Não, tipo, acho que o que você falou complementa muito bem. Tipo, tudo. Tem uns pontinhos que eu queria tocar, assim, já que a gente está chegando no final, que é mais as responsabilidades que o monitor tem. Quem aqui da live tiver vontade, eu já fui monitor, sabe dessas coisas, porque não é só ir lá dar monitoria em si e auxiliar os alunos no WhatsApp, não é tão simples assim. Como eu já falei anteriormente, a gente também faz a ponte entre os alunos e o professor. Tudo que os alunos perguntam para a gente, que a gente não tem uma resposta pronta, ou mesmo não tem uma resposta, a gente corre até o professor para adquirir uma resposta, para conseguir uma justificativa e levar para o aluno. A gente também tem outras responsabilidades, como a gente pode fazer estudo dirigido para poder auxiliar os alunos na aprendizagem, a gente às vezes monta a apresentação para o professor. São pequenas responsabilidades que o monitor tem para não achar que é só estar presente na sala de aula e responder os alunos no WhatsApp, né? Tem muito mais coisa atrás disso. Por isso que aquele tópico que a gente apresentou primeiro, que é a organização de tempo, é tão importante. O monitor precisa ser muito bem organizado, porque como a gente tem nosso tempo de monitor tomado tanto na universidade quanto na nossa vida pessoal, é muito importante que a gente saiba organizar nosso tempo para que a gente saiba fazer tudo que a monitoria requer da gente, que não é pouca coisa, e também ter tempo de fazer nossas coisas como aluno, né? Estudar para nossa prova, estudar para a própria disciplina, sabe? O monitor ele tem que saber balancear muito bem a vida dele de monitor e a vida dele como universitário e como pessoa. Só esse ponto mesmo que eu queria tocar. Que é um ponto, inclusive, Vitor, importantíssimo. Você colocou um dos pontos, assim, talvez mais inflamados no que diz respeito à adaptação e ao desempenho acadêmico, que são outras duas variáveis que se relacionam muito com a questão do desenvolvimento profissional, que é o gerenciamento do tempo. Então, esse gerenciamento do tempo tem a ver com a questão da quantidade de conteúdos, de disciplinas, de tarefas que você tem. Então, às vezes, o aluno pega N disciplinas ou N outras tarefas. Então, é importante que esse trabalho, gente, de autoconscientização de qual é
o seu limite, de qual é o seu tempo, né? Para cada coisinha é importantíssimo. E nesse trabalho de monitoria, embora, né, se tem a exigência que o aluno, de fato, tenha um bom desempenho, ainda assim, é muito plausível, né, que se entenda que esse aluno está num processo de desenvolvimento da sua carreira. Então, por consequência, esse gerenciamento do tempo também está aí, né? Ele também está sendo aprendido, não é algo que vem pronto com o monitor. É claro que tem pessoas, né, que já têm mais facilidade de gerenciar o seu tempo, ou porque já tiveram outros tipos de trabalho, já têm outras formações, ou porque já tiveram, enfim, outros tipos de experiência que possibilitou esse manejo, né, do tempo. Mas não é uma coisa simples, né, de se fazer, né? Aparentemente pode ser uma coisa muito fácil. Não, a gente tem que saber pensar quanto tempo eu levo, porque você tem tudo muito... a experiência acontece de uma forma muito natural, muito espontânea. E aí, essas aprendizagens que vêm paralelamente, vêm simultaneamente, na verdade, com o aprendizado da monitoria, é esse gerenciamento do tempo, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Eu diria que talvez fosse uma das grandes aprendizagens, né, que se tem, né, numa experiência de monitoria. Gerenciamento do tempo, desenvolvimento de algumas habilidades. Eu colocaria até, gente, isso que o Djalma colocou, né, de se apropriar mais do conteúdo, né, você lê coisas diferentes, lê coisas novas. Sim, isso com certeza, isso vai acontecer naturalmente. Mas, sobretudo, eu gostaria de destacar esses comportamentos que aparentemente foram colocados pelo Vitor e pelo Djalma de uma forma, não, tem que fazer de uma forma assim muito rápida, de uma forma muito tranquila, mas que vão exigir do aluno pensar sobre essa administração, porque também vai exigir do aluno pensar sobre ele mesmo, né, sobre como que ele faz as coisas, né, como que ele administra as coisas para a vida dele. Então, por isso, a contribuição da monitoria para o desenvolvimento de carreira. Por isso, a importância do comportamento exploratório para o desenvolvimento de carreira, né? A gente não está falando mais só de desenvolvimento de carreira daquele aluno que está entrando na faculdade ou que está saindo da faculdade, mas a importância de se pensar sobre essa carreira enquanto estudante de graduação, né? Para que você possa se conscientizar disso e poder aproveitar essas atividades da melhor maneira possível. Entende? Então, acho que esse gerenciamento do tempo, e não é uma coisa fácil não, pessoal, é uma coisa que é difícil. Gerenciar tempo e gerenciar pessoas são, assim, talvez, não dá nem para colocar uma escala, eu prefiro nem colocar. Prefiro não colocar. Não estamos ouvindo você, Alex. Tá? Não, pessoas, com certeza. Sim. Enfim. Bom, eu só queria colocar... Vocês, Vitor e Djalma, vocês têm mais alguns pontos que vocês gostariam de apresentar? Caso vocês não tenham, eu gostaria de falar de algumas coisas mais normativas do processo de monitoria e depois abrir para algumas perguntas. Ok? Por mim, tudo bem, professora. Não, por mim, Bom, aqui, pelo que eu vi, fechou. Vocês lembrarem alguma coisa também depois, vocês comentem, tá? No fechamento. Tá bom. Tá joia? É só para destacar, gente, assim, a professora Daniele, a professora Cristina, que são coordenadoras, né, do curso de psicologia do campus
Tijuca e Barra da Tijuca publicaram, né, essa semana, se eu não me engano, hoje mesmo, no site, no Facebook, né, da UVA, né, do grupo da UVA, as disciplinas com seus respectivos professores que têm vagas disponíveis para monitoria. Né? Então, o aluno deve entrar em contato diretamente com o professor através do e-mail que está lá na listagem, né? Então, o monitor, ele só pode ser alocado em apenas uma disciplina por semestre, certo? O aluno, ele pode fazer um semestre e pode, ele pode dar prosseguimento a essa monitoria por mais um semestre, ou seja, um ano. O caso, por exemplo, do Djalma, que vai fazer esse prosseguimento, esse semestre em orientação profissional. Né? Então, você pode dar continuidade por um semestre. Pré-requisitos: estar regularmente matriculado, né? Ter sido aprovado na disciplina, objeto do qual você vai se submeter, né, ao processo seletivo, não ter tido reprovação nessa disciplina, não ter sofrido nenhuma outra sanção disciplinar, enfim, isso é uma, digamos assim, um critério, um pré-requisito, mas é muito raro acontecer, né? Geralmente, no processo seletivo acontece uma prova de conteúdo programático da disciplina, né? Uma prova, geralmente dissertativa. Cada professor faz de uma forma, mas, de modo geral, é uma questão, né, discursiva que contempla todo o conteúdo da disciplina, tá? E aí, tendo mais de um candidato, geralmente tem a nota, né, da prova e também a entrevista, né? A entrevista também entra como um critério de avaliação, no sentido, né, do professor identificar algumas características que são importantes para a monitoria, não só características, mas também, assim, interesse, motivação, disponibilidade, né? Geralmente são esses os critérios, tá? É possível que um professor ou outro tenha outros critérios, tá? Eu não estou falando aqui em nome de todos os professores, respeitando, né, a particularidade, respeitando, né, a metodologia de cada professor, de cada disciplina, né? Por isso que o recomendado é que o aluno interessado em uma determinada disciplina procure diretamente aquele professor, que aquele professor é quem vai poder dar todas as orientações específicas relacionadas àquela disciplina, tá? Então, como o Djalma já colocou, ao final do semestre, o monitor, ele desenvolve, né, um relatório, né, composto aí minimamente de uma introdução teórica e a descrição, né, das atividades, né, que o monitor desenvolveu ao longo, né, do período, tá? E ao final, então, desse semestre, o aluno tem direito à carga horária de 60 horas, né, um certificado, o aluno recebe o certificado de 60 horas, né? Caso ele renove a monitoria por mais um semestre, serão mais 60 horas, tá joia? Então, as inscrições começaram hoje, tá? Dia 18/8/2020, e as inscrições irão até dia 22, agora também, de agosto, até o dia 31 de agosto, né, acontecerão as provas e as entrevistas, e aí cada professor vai marcar, né, com o aluno interessado, o dia e horário, e essa combinação de cada professor também, e até 4 de setembro tem a publicação dos resultados, né? Então, com a publicação desses resultados, o aluno começa oficialmente a realizar as atividades de monitoria. Ok? Então, assim, basicamente são essas informações, né? Acho que as informações adicionais, assim, de normativas, né? É importante procurar o professor para falar e fazer o processo seletivo, né? E
até mesmo a coordenação, se for o caso. Tá joia? Bom, gostaria de abrir, então, um pouco para perguntas. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos, 10, 13 minutinhos. E, meninos, se vocês quiserem fechar a fala de vocês também, Djalma, por favor. Eu vou só acrescentar aqui que eu vou colocar agora no chat o link do Forms, tá? Isso, por favor, coloca lá, Djalma. Preencham, tá, gente, para vocês receberem o certificado e depois darem entrada lá no sistema mesmo dos alunos, as horas de AC, tá joia? É um questionário Google Forms bem simples, são os dados principais. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar, meninos? Acredito que não. Acho que ficou Falei bem completo. Perguntas? Eu? Sim. Sim. Eu posso fazer observações? Primeiro que eu quero agradecer, porque tanto o Djalma quanto o Vitor são dois queridíssimos, tá? Eles foram meus monitores e fez toda a diferença. Em particular, o Vitor, dando essa aula que ele falou aí, ele e a Júlia me salvaram em neuroanatomia. Eu tirei 10 na prova, na 1, enfim. Depois eu relaxei e tirei 5 na 2, mas aí a culpa é minha. Mas, então, foi assim, espetacular o trabalho que eles fizeram durante um longo tempo. Não sei se o Vitor ficou no semestre passado ainda lá com a Dani, né? Então, assim, um trabalho espetacular também. Pô, o Djalma, um cara ali muito correto no que ele fez, né? Então, assim, a gente foi monitor, inclusive, da mesma matéria, né, de história, né? Então, só agradecer a vocês mesmo, porque, de uma certa forma, vocês me inspiraram a ser também um monitor melhor nas disciplinas que eu fui. E olha que eu sou professor, então eu aprendi com vocês, então obrigado por ter me dado a oportunidade de aprender com vocês também, que professora, com certeza, outra querida, né, e que a gente aprendeu aqui pra caramba com ela. Se não fosse assim, eu acho que não tinha tanta gente aqui agora, né, tanto como pessoa, como profissional também. E aí uma coisa interessante em relação a ser monitor, né, quem teve a experiência, é que realmente tem esse outro lado, né, e assim, por ser uma faculdade particular, às vezes a cobrança, ela vem um pouco fora do tom, né, em especial para os monitores, um pouco complicado isso, porque a gente não recebe, né, tem gente que acha que a gente recebe dinheiro, tem gente que acha que a gente recebe, enfim, alguma coisa, algum benefício a mais, mas não, a gente só tem a experiência mesmo e as horas ali, as 60 horas, né? Então, obrigado pelo excelente trabalho que vocês fizeram, meninos. Então, gente, eu só queria agradecer ao Alex mesmo, porque um dos pontos positivos que eu mencionei foi o feedback dos alunos e como isso motiva a gente. É justamente esse feedback do Alex, saber que ele tirou esse 10 aí, que de alguma forma eu pude ajudar ele, pude auxiliar um professor que for. Então, assim, só esse feedback já tipo assim, muito recompensador. Obrigado, Alex, também. O Alex foi meu monitor em Psicologia Existencial Humanista e também fez toda a diferença. Obrigado, Alex. Muito bacana. Eu vou agradecer ao Alex também. Cara, você é sensacional. Sabe? Assim, como o Vitor falou, é esse feedback e essa troca. Eu acho que essa troca, não só com os professores, mas com os colegas também, torna a experiência de monitoria gratificante, né? É claro que, como o Alex falou, tem toda essa parte que alguns alunos, ainda por falta de informação mesmo, né, não acho que nem que seja de maldade, possam achar que talvez a gente receba alguma coisa, ou até bolsa na faculdade, mas assim, o nosso aprendizado mesmo é que faz toda essa experiência ser uma coisa que a gente vai levar com a gente, sabe, depois do curso. Né? Realmente essa formação, né? A gente está em formação o tempo todo. Isso para mim é muito rico. E os feedbacks positivos, obviamente, né, reforçam todo esse comportamento de querer continuar a fazer um bom trabalho, até uma boa formação.
Tem duas perguntas aqui, meninos, para vocês. Eu vou colocar as duas, aí quem quiser responde, tá? Uma é do Renan, né? Como vocês fazem para administrar os colegas que diretamente ou indiretamente sabotam a monitoria, seja tumultuando grupos ou a própria aula da monitoria em si? E uma outra questão da Dani: como vocês lidam quando algum aluno começa a ofender o professor nos grupos de WhatsApp? Se alguém quiser colocar. Como foi essa experiência para vocês, enfim? Então, vou responder depois qualquer coisa de alma complementa, alguma coisa assim. Na minha experiência, respondendo o Renan, quando algum aluno tumultuava o grupo de monitoria ou até mesmo a própria monitoria, eu no caso, sempre mandava uma mensagem bem educada, porque a gente também não pode ser mal educado só porque a pessoa foi mal educada com a gente. Sempre mantendo bem a educação, falando que aquilo ali não é local para isso, que não para não atrapalhar a aula ou o grupo dos outros, que as pessoas não têm tempo para tumultuação, para poder ficar na bagunça. Tem pessoas ali que realmente trabalham o dia inteiro e olham um grupo do WhatsApp uma vez por dia e também não podem ficar perdendo tempo com isso. Tem outras obrigações, né, no geral. Mas sempre de uma maneira muito educada a gente pede para eles pararem. Quanto a insultar professor, eu felizmente nunca passei por nenhuma experiência dessa. Todos os grupos de WhatsApp que eu participei com os alunos sempre ou se mantinham neutros quanto ao professor, ou não falavam nada a respeito. Sobre a primeira questão, né, da questão de tumultuar, né, eu ainda não tive essa experiência, mas é uma coisa que todo começo de semestre, quando eu inicio, né, com os grupos, a formação do grupo no WhatsApp, né, eu costumo meio que deixar as regras claras, assim, né, e aí é uma coisa assim, realmente, a gente não pode faltar com a educação, né? E, assim, mas caso aconteça problemas, e já aconteceu uma vez, né? Eu costumo conversar com a pessoa no privado, né? Com ela, para também aquilo, não criar um clima, apesar de já ter criado o clima, mas assim, né? Para não ter aquela, como é que eu vou dizer isso? É até curioso. É, não fortalecer aquela situação de discórdia, sabe? É uma coisa. Então, como o Vitor falou, né? A gente tem que conversar com a pessoa, e aí a gente abre a questão do diálogo também. Isso também a gente volta até na questão de lidar com o público, lidar com as pessoas, porque realmente cada indivíduo assim, sabe? É uma questão muito subjetiva de cada um quando eles lidam com um professor diferente, ou um professor que dá um certo tipo de conteúdo, ou o professor só dá slide, ou o professor ele escreve no quadro, enfim, e aí cria-se problema pelas mais diversas coisas. Mas, assim, eu acho que cabe a gente, como monitor ali, já começar a conversar com a pessoa, né, no caso, e tentar ali, no máximo possível, controlar a situação, né. Sobre a segunda questão, que é qual foi mesmo? Foi de alguém faltar respeito com o professor, né? Isso. Então, eu ainda não tive essa situação, né? Assim, em grupo, a pessoa chegar no grupo e insultar o professor, ou inflamar o grupo, sabe? Né? Mas quando esse tipo de coisa acontece, por exemplo, acontecer o professor, vamos supor aqui uma situação, o professor ainda não postou a nota, né? Isso geralmente acontece. E aí a pessoa vai e inflama no grupo, né? O que a gente pode fazer é conversar com a pessoa ou com o grupo, né? E talvez levar isso de uma forma para o professor para saber o que pode ser feito, o que pode
enfim. Também tem essa ponte de diálogo com o professor. Muitas das vezes a gente não resolve o problema sozinho, né? Porque, assim, a gente está sobre um pouco a tutela do nosso professor orientador de monitoria. Então, eu acho que é sempre bom, como equipe, a gente conversar onde está tendo os problemas e quais são as possíveis soluções. A Tamires queria falar. Fala, Tamires. Gente, queria agradecer pela live maravilhosa. Não conheci o Djalma, mas obrigada, Djalma, por compartilhar essa experiência. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque eu sou muito amiga do Vitor. Eu nunca fui monitora, mas eu acompanho muito as histórias que ele me conta da monitoria, né? E até os grupos que eu tenho no WhatsApp das matérias, eu vejo e às vezes os alunos são bem inconvenientes, né? Com a questão de achar que o monitor tem que estar disponível 24 horas, por mais que o Vitor tenha falado que é muito raro, eu não acho que seja tão raro assim, porque pelo que eu vejo, eu acho que é até bem frequente. Eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade específica na monitoria, alguma história que tenha acontecido, se vocês se sentirem à vontade para compartilhar também, vocês poderiam compartilhar com a gente. Então, respondendo a pergunta da Tamires e logo depois já respondo a pergunta da Mariana de Lucas. Eu, pessoalmente, tive uma experiência um pouco complicada uma vez com uma aluna, que, infelizmente, ela realmente estava tumultuando um pouco no grupo, estava faltando de respeito não só comigo, mas com outros colegas. E a recomendação sempre é passar isso também para a professora ou para o professor, para que ele esteja ciente do que está acontecendo. Como o Djalma falou, na monitoria a gente trabalha em equipe. É a gente e os outros monitores, se tiverem outros monitores, e a professora ou professor. Então, sempre comunicar a professora e ver como tem que ser feito. Porque, senão, também a pessoa pode levar como eu agi com ela para a professora e vice-versa, e pode criar alguma confusão. Então, sempre trabalhando em equipe para procurar a melhor solução, até para poder ajudar a pessoa e não prejudicar ela de nenhuma forma. Mas foi nesse caso comigo que a pessoa faltou com respeito, a gente teve que retirá-la do grupo, mas a todo momento eu mantive meu contato privado com ela, para que qualquer coisa ela pudesse me chamar, pudesse conversar comigo, pudesse tirar dúvida mesmo, como qualquer outro aluno tem. Então, por mais que a gente tenha tirado ela do grupo, ela permaneceu em contato comigo e com os monitores para poder realmente conversar com a gente. Respondendo a pergunta da Maria do Lucas, eu não acredito que seja uma obrigação, eu não sei ao certo, eu não acredito que seja uma obrigação. Mas muitos alunos pedem para que a gente dê a monitoria para que eles possam elucidar as questões deles, para que eles possam tirar dúvida. Porque na monitoria que a gente dá dura em torno de 1 a 2 horas, podendo durar até mesmo mais. Nessa monitoria é o espaço perfeito para o aluno ele poder tirar todas as dúvidas que ele tem, para que ele possa se preparar para a prova. Geralmente a gente dá a monitoria 1 semana ou ao longo do semestre. Então, se ficou algum resquício, alguma matéria que um aluno não conseguiu pegar direito, a gente vai, foca nessa parte, dá essa matéria, passa o estudo dirigido. Então, assim, eu não acredito que seja uma obrigação, mas que eu acho que é essencial o aluno ter direito à monitoria, eu acho que é essencial, sim. Pode falar, Djalma. Sobre essa questão, sobre se é obrigação ou não, lembro que, acho que foi 2019, tinha um requisito do edital que dizia que era para se fazer um plantão de monitoria pelo menos, acho que uma vez por mês, algo assim do tipo. Isso mesmo. Mas assim, na questão, de forma presencial, né? Não é assim que você criar um grupo, tanto que isso também é outra coisa que entra também um pouco na parte burocrática, que, por exemplo, o aluno tem que avisar o professor para o professor agendar no DAI uma sala para que possa ser feita essa revisão, essa monitoria. Né? Então, assim, é uma coisa que é comum, né, de acontecer, né? Embora eu não sei se tem monitor que nunca chegou a fazer, né? A questão nesse semestre agora, né, devido à pandemia, não tem a monitoria presencial, mas assim,
isso também acaba entrando naquela questão que, às vezes, os alunos passam do limite, como agora é 24 horas, e, embora antes muitos alunos já faziam dessa forma, né, de mandar mensagem em algum momento, né, vamos dizer assim, sei lá, como eu falei, né, às vezes 11 horas de domingo, ou meia-noite de sábado, coisa do tipo assim, né, agora, nessa questão, né, do isolamento social, a gente tem um pouco mais disso, mas é compreensível. Né? Uhum. Então, acredito assim, para fechar a pergunta, então a revisão meio que é obrigatório e meio que não também. Né? Mas sempre tem que depende ser muito do interesse também, né, meninos? Depende muito exatamente. do interesse. Na verdade, o monitor está ali disponível, assim, não é para o professor, exclusiva, não é exclusivo do professor, na verdade, o monitor, ele está ali para poder não só gerenciar determinadas coisas, mas é a monitoria da disciplina, não é a monitoria do professor, né? Então, é importante que, assim, tanto que uma das etapas do processo seletivo é a prova teórica, né, saber se o aluno teve um bom desempenho quando ele fez a disciplina, porque, de alguma forma, não que ele tem que dominar 100% a disciplina, absolutamente, né, mas é esperado que ele tenha, assim, um investimento nesse sentido de estar dando um suporte para os alunos que estão desenvolvendo a disciplina naquele semestre, uma vez que ele já passou, uma vez que ele já teve essa experiência, né? Mas não é obrigatório, assim, no sentido de ter uma aula por semana, né? Não, o monitor tem... Inclusive, o monitor, ele não pode estar em sala de aula, né? Em horário de aula oficial, sozinho, tá? Isso não é, digamos assim, não é legítimo, tá? Pode até acontecer do aluno, talvez, começar, quer dizer, ele fazer a aula, mas o professor está junto ali, né? Quer dizer, eu, por exemplo, eu tenho essa prática no momento presencial, às vezes, esse semestre isso não aconteceu, mas às vezes no presencial, a gente elege uma ou duas aulas que o aluno se sinta mais à vontade com o conteúdo, que ele queira apresentar um artigo, alguma coisa assim, mas eu estou ali do lado dele, na hora da aula. Ele não está ali sozinho, porque o professor não vai, aí o monitor foi. Não, isso não pode acontecer. Você queria colocar, Djalma? Eu queria colocar, inclusive, a Tamires, ela pediu uma história, né, e em relação a essa questão da monitoria, né, de ter uma aula marcada, já aconteceu de marcar com os alunos, e os alunos até chegaram a colocar o nome na lista, né, de que fora a gente agendar a sala no DAI, e chegou na hora, apareceu um aluno só. Então, há coisas que acontecem, né? Exatamente. Só para a gente fechar aqui, gente, tem uma outra questão, né? Ela coloca a Lahadia, eu vejo que a posição como monitor pede disponibilidade e organização. Esses fatores, tempo e organização, mudou o dia a dia de vocês? Digo, nas tarefas pessoais? Né? Só para fechar, talvez vocês pudessem falar mais um pouquinho disso, né? A gente já contemplou esse assunto, mas só para fechar a fala de vocês, e antes, então, de vocês fecharem essa fala, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá, meninos, que estiveram presentes aqui, alunos mais próximos, alunos que não são próximos, pessoas da família, né, que a gente sabe que está dando suporte aí para todos vocês, tá? Gostaria de agradecer especialmente, né, ao Djalma, ao Vitor, por essa parceria, por me aguentarem aí ao longo de um semestre, como professora tutora, orientadora de monitoria,
né? Eu digo para vocês e digo para todos vocês que estão acompanhando a nossa live que é um aprendizado também para o professor. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, tem que ter essa clareza, né? Que é uma troca, assim, incrível. É uma troca maravilhosa. Eu, se eu pudesse, eu carregava os 2, assim, para sempre. O Vitor deu uma escapulida esse semestre, né? Ele ficou um semestre só. O Djalma, estou carregando mais um semestre, né? Mas, enfim, eu acho que eu já tive outros monitores, né, antes deles, em outras disciplinas, e, assim, são monitores que realmente ensinam muito, né? Eu acho que se a gente parte do princípio que são pessoas que estão ali disponíveis para te ajudar, disponíveis para aprender, aí você aprende junto, né? É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu particularmente, assim, a minha opinião, né, enquanto professora, depois que eu comecei a ter monitores nas minhas disciplinas, eu nunca mais deixei de ter, porque realmente assim, é uma troca muito grande, né? E você estabelece, inclusive, o início de uma relação profissional ali também, né? Por conta disso, né? Que vai ser levada aí ao longo do tempo pela graduação e até depois no mercado de trabalho. Tá bom? Então, muito obrigada, meninos, Djalma, Vitor, e todos vocês, gente, eu não vou falar os nomes de todo mundo, porque vou ser injusta, né? Vocês são maravilhosos e espero que encontrar com vocês aí nos próximos meses, né? Se não no virtual, no presencial ano que vem. Tá joia? Fala aí, Djalma, fala aí, Vitor. Então, respondendo a pergunta da Larádia, a minha rotina mudou muito desde que eu comecei a ser monitor. Antes eu chegava em casa, fazia minhas coisas, tinha que estudar para a faculdade normal, e mais ou menos ali no meio do dia eu já estava livre. Com a monitoria, sendo monitor, eu tive que ficar muito mais atento lá, porque qualquer dúvida que surgia das pessoas, eu já ia na hora responder, porque às vezes elas estavam estudando naquele momento, às vezes era o único momento que elas tinham para poder estudar, às vezes era o material que elas pediam que eu tinha que mandar. Então, assim, eu acabei ficando um pouco mais conectado do que eu já era, né? E também sempre fazendo estudo dirigido, sempre planejando a próxima monitoria que a gente ia fazer, como ia fazer, qual era o método, qual era a matéria que a gente tinha que dar. E sempre antes da monitoria, sempre fazia meio que um rascunho para poder ver o que a gente iria abordar e como iria abordar. Então, minha rotina ficou um pouco mais maçante, ficou um pouco mais cansativa, mas nada assim impossível, né? Já cheguei a dar monitoria de 8 horas a 10 horas, mas também é tranquilo e é muito de boa. E agora eu queria agradecer também a quem veio, a quem participou da live, gente. Muito obrigado. Foi a minha primeira. E eu sou muito grato à Reivane pelo convite, também na presença do Djalma, que eu não conhecia antes, mas é uma pessoa incrível também, que super foi parceiro na live. Então, assim, muito obrigado a todos que vieram. Foi muito importante para mim, é muito importante para mim, né? Ficou guardado aqui no meu coração e vai já tanto na minha carreira profissional quanto pessoal. Agradecer a Reivane por ser uma professora e uma pessoa incrível. Gente, conheça essa mulher, ela é sensacional. É muito bom como monitor e como pessoa ser valorizado assim. A gente não encontra isso sempre no meio acadêmico, uma pessoa que respeita, uma pessoa que é ética, uma pessoa que realmente te entende e te dá o espaço para você ser quem você é e fazer as coisas do jeito que você acredita que é bom. Então, eu queria agradecer assim, imensamente a Ivane. Eu vou dar uma escapulida por um período, mas no próximo, quando voltar a ser presencialmente, eu vou voltar a ser monitor dela, porque é, assim, uma das melhores experiências que eu vou levar para minha carreira profissional. Então, gente, obrigado e boa noite a todo mundo. Pode falar, Djalma. Eu vou entrar um pouco na pergunta da Rádia, né? E sobre organização, olha, eu acho que eu aprendi a me organizar assim
muito melhor. Questão de conteúdo, até para separar o conteúdo para os alunos, né? E eu comecei a desenvolver, assim, uma habilidade com as ferramentas que a gente tem, né? Por exemplo, o Google Drive, né? Então, né, eu acho que assim, eu não tenho como explicar, né, essa sensação de você ter que organizar e você precisa se organizar, sabe? É necessário essa organização. E assim, sobre os agradecimentos que eu vou fazer, eu agradeço muito a Reivane, né, por esse semestre, e pela experiência, por toda a troca que a gente teve, as conversas, ela é super parceira, uma professora sensacional. Assim, eu não tenho palavras para descrever. Agradeço também ao Vitor, né, que assim, pouco eu conheci ele pessoalmente assim, né, hoje, a fisionomia dele eu vi hoje, né, assim, nessa live. Mas assim, a gente trocava ali para a gente fomentar, vamos dizer assim, os pontos, né? E assim, é uma pessoa super parceira também, que ajudou bastante, né? Ali a gente estava sempre trocando ideias de como que ia ser, enfim, né? Eu vou agradecer também às pessoas que vieram também, vieram comparecer, né? Que eu acho isso muito gratificante ver as pessoas, né? Assim, algo que a gente pode passar para alguém e aquilo está sendo realmente aproveitado, né? Porque eu senti a troca, né, nesse grupo aqui, das pessoas, né, na interação, né? Agradeceu a presença do Alex aí com a contribuição também, né? Então, eu só tenho a agradecer e eu deixo aqui muito obrigado e boa noite a todos, né? Porque daqui a pouco a gente tem aula também, né, Rita? Vamos começar agora, às 20h30. Ok, então, pessoas, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos e até breve. Beijo grande. Tchau, Beijo tchau. grande. Tchau, gente.